Carlos Nejá, que é um poeta, um dos mais importantes vivos, um dia estávamos conversando, ele é pentecostal, eu falei assim, Nejá, como que você lida com a tua experiência de produção textual? Porque produção textual tem a ver com capacidade crítica, analítica, estrutural, gramatical, né, sintática, etc. Aí ele falou assim, meu filho, não sou eu quem escrevo, é ele que escreve em mim. Uau. Só que eu não estou falando aqui de um poeta que está escrevendo poesia, rima pobre, AABB. Não, eu estou falando de um poeta que foi elogiado por Saramago. Uau. Que a Clarice Lispector disse assim, nós partilhamos da mesma burrice. Nossa. Eu estou falando de um poeta que Sá de Queiroz tinha como um grande apreço. É desse cara que eu estou falando. Esse cara é pentecostal. Quer dizer... E a galera precisa conhecer. Nós vamos falar sobre ele. A pessoa vai conhecer. Vamos entrar nele. Precisa conhecer esse Carlos negócio. Negar, certo? Nejar. Quem é? Que tipo de livro é esse que você está lançando? Com quem? Porque aqui no Dunamis, pastor, a gente acredita muito na expressão do reino de Deus em todas as esferas. Eu acho que faz todo sentido a gente estar conversando com isso, porque a gente acredita realmente na esfera da arte, entretenimento, que seria ele, um poeta, cheio do Espírito Santo. Muito. É mais pentecostal do que nós todos aqui juntos. Se ele sentar aqui um dia, vocês vão ficar impressionados o quanto ele vive a sua literatura a partir da experiência. Legal. O Carlos Nejá, ele é da Academia Brasileira de Letras. Completou há pouco. Vou contar uma experiência que eu tive sobre isso depois para vocês. 60 anos de literatura, completou 60 anos de literatura. Como eu disse, amigo do Saramago, do Drummond, da Clarice Lispector. Sentado nas cadeiras altas. Sim. Ali, né? Ele é, talvez, nessa linha dos grandes, desde Machado de Assis. A Academia Brasileira de Letras é a casa do Machado de Assis. Sim. Talvez o mais importante hoje vivo. Hoje vivo. Hoje vivo. Caramba. Tem obras que foram traduzidas até para o sueco. Meu Deus. Esse camarada é pentecostal. Concorreu ao Nobel de Literatura pelo menos 3 vezes, vai concorrer este ano novamente. Que ganhe. E ele tem uma frase muito interessante, assim, eu tenho sofrido muito nesses últimos anos, meu filho, mas eu acho que é Deus me preparando para que eu o exalte lá na Suécia. Uau. Que é onde o prêmio vai acontecer. Bom, gostaria muito que ele ganhasse. E o Carlos Nejá, ele é um pentecostal, foi pastor da Assembleia de Deus. Legal. Mas hoje é Maranata. Ele, uma vez nós conversando assim, eu falei, Nejá, como que você escreve? Aí ele disse isso, não sou eu que escrevo, é Deus que escreve em mim. Que já é um negócio fantástico, assim, né? Meu Deus. Você já fica meio assim, né? Tipo... Então, a literatura bíblica, né? O Espírito Santo. Teve um dia que eu fui lá pela manhã, ele me mostrou um livrinho, assim, um caderninho com umas 30 poesias escritas à mão. E ele falou assim, isso eu escrevi essa noite, porque a esposa dele, a Elza, ela tá muito doente, então eu não pude acender muito a luz, então eu escrevi quase no escuro. E ele falou, um dos poemas mais importantes da minha história, Kenner, ele diz, meu filho, eu escrevi depois de um sonho que tive. Ele tem uma obra chamada Os Viventes, que é um monumento, que na verdade é uma releitura dos personagens bíblicos e dos personagens da história, debaixo do bigode de gente que nunca imaginou dar conta de ler uma literatura que é uma literatura evangélica. E nem sabe, né? Tá lendo, tá sendo preenchido com o reino. E ele foi talvez um dos escritores que mais recebeu críticas no sentido de ser analisado por críticos literários. Os grandes críticos literários analisavam a literatura de Nejá, mas pouca gente sabia que o Nejá era um pastor evangélico e pentecostal. Então as críticas, os trabalhos, várias teses de doutorado, dissertações de mestrado sobre o Nejá, talvez um dos mais estudados no Brasil, fora do arraial aí do mundo evangélico. A bolha, né? Ninguém conhecia, eu também não conhecia. Eu comecei a conhecer há alguns anos. Nós tínhamos um grupo, chamávamos de Pastoral Poética. Nos reuníamos todas as terças-feiras. O Marcos Almeida,
provavelmente vocês conheçam. Sim. O Peruca, o reverendo Eric, que é anglicano, para estudar a obra do Carlos Nejar. Legal. E a partir disso, pensar a pastoral. Com isso, conhecemos o Carlos Nejar pessoalmente. Eu conheci o Carlos Nejar pessoalmente, me tornei um grande amigo, meio que filho, assim. A nossa relação é muito afetiva. Que demais. E eu escrevi um artigo científico para uma revista, que, na categoria assim, acadêmica A2, né? Que é com extrato bem superior, uma revista da FAGE, que é uma faculdade de teologia dos jesuítas lá de Belo Horizonte, sobre a interpretação bíblica em Nejar. Aí foi o primeiro texto sobre o Nejar num espaço acadêmico, Legal. nessa perspectiva teológica. Ele leu, se emocionou muito, falou assim: Kenner, você percebeu umas coisas que os críticos não perceberam. É que talvez era sempre No viés da literatura. literário, né? Pronto. Aí eu falei, então a gente precisa produzir alguma coisa séria, Dentro da teologia. tentando Que entender legal. a experiência espiritual do Nejar. Chamei o Davi Lago. Davi, a gente precisa organizar um grupo de gente boa aí para analisar isso e tal. Aí veio a pandemia, começamos a produzir, eu produzi uns 2 capítulos. Nisso o Nejar me convidou para prefaciar um livro dele. Eu fiz o prefácio do livro dele, O Vale dos Ossos Secos. Então, recomendo muito que vocês procurem o Carlos Nejar, leiam o Carlos Nejar. Vocês estão diante de um monumento da literatura brasileira. A universidade... Se conseguir o contato aqui, a gente faz o podcast com ele Se você... sem sombra de Eu tô dúvidas. extremamente Mas curiosa. é preciso você sentar confesso. também aqui. Eu pra ajudar venho. nas Ó, o perguntas. Nejar, o Mevan, o Vilela, está organizando Vilela. um congresso nacional da juventude do Mevan. O Nejar vai. Que demais. Que legal. Nossa. O Nejar vai. Então, assim... E ele é poeta Isso também, é uma né? inspiração, inclusive, porque, como o namorado falou, a gente fala muito aqui da expressão do cristão na sociedade. Exato. Na E às vezes a gente cultura. demoniza esse negócio, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular, e a gente não vê essa importância de uma mistura santa, né? De a isso gente aí. impactar E e trazer trazer o a reino. cosmovisão, Exato. o reino de Deus. Inclusive a arte, a boa arte, a beleza, isso vai apontar para Deus. Não tem como isso Deus não é a fonte de glorificar toda Deus, beleza. né? Sim. Não há beleza que escape de Deus. Quer dizer, não tem como a experiência da justiça, da beleza, do bom que não revele Deus. Não importa qual seja a mão ou a boca que pronunciem. Se é belo, se é bom, se é justo, vai encontrar Deus na esquina. Porque Ele é a fonte de toda a beleza. legal. Então a cultura é um lugar onde Deus se dá. E Nejar é um exemplo muito claro disso. Aí organizamos e então juntamos um grupo e fizemos uma obra que é aqui, né? Carlos Nejar e o Sagrado. Já saiu? Vai sair? Já saiu durante a pandemia, não conseguimos lançar. Me mudei para o Rio de Janeiro, conversando com o Carlos Nejar, o Carlos Nejar leu. Aí o Carlos Nejar tem um pós-fácil, ele faz um pós-fácil dos textos, muito emocionado. Ele chega a dizer assim: meu filho, essa obra mais importante que escreveu sobre mim. Caramba. Uau. Porque toca nessa questão pastoral dele, na questão Talvez é espiritual. o que ele sempre quis, né? Ele sempre quis. Ele tava, gente, Aí ninguém ele tá falou, percebendo nós Deus nas vamos, minhas coisas. Nós vamos aqui. lançar esse livro na Academia Brasileira de Letras, ele falou. E lançamos. Há um mês. Uau, glória a Deus. Fomos para a Academia Brasileira de Letras, lançamos lá. Eu e Davi lotamos a Academia Brasileira de Letras. Tava lá a Fernanda Montenegro. Eu vi as fotos. Ela sentou lá. Fantástico. Aí a Fernanda ficou muito emocionada. O Nejar chegou, ela abraçou. Meu amigo de 50 anos e tal. E aí o Nejar... Foi um negócio histórico, assim. Foi a primeira vez, em todos esses anos, que na Academia Brasileira de Letras aconteceu um evento, um culto, ligado à tradição evangélica. Primeira vez. Eu até recomendo depois que fizemos um clipe, a fala do Nejar. Ele disse assim, aqui hoje Deus, ele é exaltado nessa casa. Uau. Aí depois, conversando com ele, ele falou assim: Kenner, foi a coisa mais importante que já aconteceu na Academia Brasileira de Letras. Nunca um evento foi tão impactante, tão comentado e tão cheio de gente quanto foi o que aconteceu aqui. fantástico. Uau. Então foi um negócio histórico mesmo. Sim.